uma oportunidade. Por quê, Kennedy? Porque a lei de leviatório vai dizer que antigamente o povo tinha o costume de que o homem poderia, quando a mulher era estéril, fazer filho em outra viúva, para que a sua descendência seja protegida. Mas Zacarias não largou em momento algum, não trocou em momento algum a oportunidade de ter filho com outra mulher, se casar com outra mulher, pela dificuldade que Isabel tinha. Dentro da Bíblia Sagrada, ela vai nos relatar que Ana era estéril, e por algum momento o povo, vou começar a conjecturar, que é o que eu mais gosto de fazer para facilitar. O povo precisa oferecer sacrifício a Deus. E o povo se reúne. E por um certo momento a Bíblia vai dizer que Zacarias estava servindo a Deus. Aleluia. Zacarias estava servindo a Deus para levar o sacrifício do povo até o santuário. Levar o sacrifício do povo até o santuário não era fácil. Não era qualquer sacerdote que podia ter acesso. Aleluia. Não era qualquer sacerdote que podia adentrar. Porque todo sacerdote que adentrava diante do santuário para fazer o sacrifício era amarrado numa corda, bispo. Por quê? Porque se Deus estivesse irado com o seu povo, a pessoa que estivesse ali dentro, o sacerdote que estivesse ali dentro, era fulminado e morto na hora. E quanto mais ele demorava, as pessoas puxavam a corda e tiravam o corpo. Zacarias era ali, entra numa fila. Eu creio e conjecturo que Zacarias ali, antes de entrar dentro do santuário para levar o sacrifício do povo, ele entra numa fila. Deus tem um momento certo para nos surpreender. A Bíblia diz que Zacarias já tinha a idade avançada. A Bíblia diz que Isabel era estéril. Zacarias pedia constantemente um filho. Analisa, perceba-se que Zacarias vai levar sacrifício. Ele não parou, ele continuou. Zacarias vai levar sacrifício. E eu conjecturo que ele ali era o primeiro da fila. A Bíblia diz que não era qualquer um que acessava. Foi por um sorteio. Teve um sorteio no meio daquele ambiente. E quem cai? Zacarias. A Bíblia nos relata que Zacarias adentra diante daquele templo. E quando ele entra diante daquela situação para oferecer o sacrifício a Deus, a Bíblia nos relata que diante do sacrifício, diante da oração, ali dentro daquele ambiente, Zacarias começa a fazer o sacrifício em incenso ao Senhor. E o mais interessante é que o povo não tinha a oportunidade de entrar dentro do templo. Talvez você nessa noite, você ainda não notou a oportunidade que você teve de entrar diante dessas portas para glorificar o nome do Senhor. Porque dentro daquele santuário só entrava o sacerdote, e o povo tinha que adorar do lado de fora. E Deus nos concede a graça do Senhor de nos conceder, é maravilhosa, de nos conceder de entrar diante dessas portas para glorificar e bendizer o nome dele. Ali dentro daquele ambiente, o povo está lá fora, Zacarias adentro, e ali começa ele a acender os incensos, começa ele a glorificar, a clamar ao Deus, para que Deus pudesse receber. Ele correu um risco, né? Porque não sabia se Deus estava irado com o povo. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço de entrar lá dentro, porque o sacerdote que entrava diante daquele templo tinha que pagar um preço. Por quê? Qual é o preço, gente? Porque eles corriam um risco de que Deus está irado com o povo lá fora. E todo sacerdote que Deus estava irado com o povo morria. Cadê Zacarias dessa noite que teria coragem de fazer isso? Cadê Zacarias nessa noite que teria o coragem de entrar diante de um templo sem saber se Deus está irado com o povo por morrer? Pelo povo que você... eles que erraram, eu que tenho que morrer. Cadê Zacarias nessa noite? Pare e repensa,
pare e reflita. O que Deus está falando nessa noite é: o milagre tem um momento certo para te dar. O impossível vai se tornar possível no momento certo. Ali Zacarias não entendia nada, porque ele vinha constantemente pedindo e clamando a Deus: eu quero um filho, eu faço censo, eu entro no santuário, eu levo o do povo para o Senhor, eu preciso de um filho. A idade se avança, e creio eu que ele já tinha até perdido a expectativa. Zacarias ali totalmente já estava desacreditado. E a Bíblia diz que quando ele entra lá dentro, começa a conexão com o alto céu. Zacarias dentro do santuário, preso numa corda. E do nada, a Bíblia diz que aparece um anjo, dizendo: Zacarias, aleluia, Zacarias, eu vim aqui te falar algo. Eu sou anjo do céu e vim te dizer que o Deus ouviu a sua oração. Zacarias, hoje o Deus que eu sirvo, que eu presencio fazer milagre diante das vidas das pessoas, desceu, mandou, eu vim aqui. A Bíblia vai dizer que Zacarias questiona. Zacarias, eu conjecturo o anjo falando para Zacarias: eu sou anjo, eu vim do céu, eu vim trazer a resposta para você nessa noite. E Zacarias ali sem entender: como eu posso ter certeza que tu és enviado de Deus? Como eu posso ter certeza que o que eu pedi, aleluia, o que eu pedi vai acontecer? Aí o anjo fala assim: Zacarias, eu vou te falar um negócio. Meu nome é Anjo Gabriel. Eu desci do céu somente para te dar resposta do que lá atrás, há anos atrás, você vinha me pedindo. Não era no teu tempo, Zacarias, era o tempo do Deus Todo-Poderoso. Então hoje me convenho aqui dizer para você: a tua bênção vai chegar. E outra, Isabel terá um filho. Aleluia. E tu darás o nome dele, aleluia, de João. A Bíblia diz que Zacarias ainda continua com dúvida. Zacarias ainda continua com a dúvida em seu coração. Aleluia. A Bíblia diz que Zacarias com dúvida, e o anjo se apresenta dizendo que era o anjo Gabriel. E dentro daquele ambiente, eu conjecturo um pouco lá fora, preocupado, porque Zacarias já estava lá dentro há tempo. No pensamento do povo, que Zacarias morreu. Já era. Zacarias morreu, Zacarias entrou, Deus está virado com alguém aqui, e Zacarias morreu. E eu conjecturo o povo puxando a corda. A corda vazia, pastor Ivan. E Zacarias ficou lá dentro. O que deve ter acontecido com esse homem? Ele ficou, a corda veio. Zacarias estava tendo um particular. Aleluia. O particular com Deus nas nossas vidas no momento certo. Nós podemos passar anos e mais anos clamando e clamando, clamando e clamando e clamando pela mesma coisa, pelo milagre, pela transformação, mas é no momento certo que Deus vai se apresentar. Aleluia. E quando Ele quer se apresentar, Ele manda o anjo, pastor Ivan, descer para falar conosco. Aleluia. Dentro daquele ambiente, Zacarias questiona, Zacarias duvida. Aleluia. Zacarias ali duvida com o anjo, e o anjo diz para ele: Zacarias, eu acho que você não está entendendo quem mandou eu vir aqui. O grandão da Galileia mandou descer aqui, Zacarias. Aleluia. Se eu fosse você, eu já estava recebendo há muito tempo. O grandão da Galileia mandou descer aqui. Aleluia. Somente para liberar a bênção para a tua vida. Aleluia. Zacarias ali, não podemos ser como Zacarias nesse momento de duvidar. Muitas das vezes o anjo, Deus usa os profetas na casa dele, Deus usa os anjos na casa dele. Deus no momento estava no tete a tete com o anjo Gabriel.
Zacarias ali fala algo que o anjo não gosta. Tipo, como é que eu posso ter certeza? Como eu posso ter certeza que o milagre vai acontecer? Eu já estou de idade. Os anos estão avançados. Eu não posso. A minha esposa é estéril. Como isso pode acontecer? A Bíblia vai dizer que o anjo falou: Zacarias, você está duvidando, Deus Todo-Poderoso. Fica mudinho aí, fica. Tu só vai voltar em si a falar quando a criança for gerada e nascer. A Bíblia diz que Zacarias fica 9 meses, aleluia, com a boca fechada, somente porque duvidou do anjo do Senhor que desce sobre a terra para falar diante dele. Aleluia. Amados irmãos, Zacarias ali passa uma situação, e eu imagino o constrangimento de Zacarias saindo. A corda já tinha ido, Zacarias saindo de dentro do santuário. Todo mundo vendo Zacarias. Ele conseguiu entregar, conseguiu fazer sacrifício, conseguiu entregar os incensos, conseguiu entregar o sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Conseguiu. E Zacarias ali não tinha como ter tete a tete com as pessoas, não tinha como falar com as pessoas. Aleluia. Essa noite Deus nos proporcionou um momento tão importante, tão impressionante diante das nossas vidas. Era para dizer: eu já tenho gerado, eu já tenho preparado, mas é no momento certo que eu vou nos conceder. Se for preciso, eu mando anjo. Se for preciso, eu mando anjo lá dentro da sua casa para libertar o seu filho, libertar o seu marido. Oh, glória! Hoje é noite de Deus mover a nossa casa. Hoje é noite de Deus mover o nosso coração. Com a simples mensagem: o que era impossível se tornou possível. Porque a Bíblia diz que Isabel ficou grávida. Deus concedeu um bebê a Isabel. E o nome do bebê era João. Amados irmãos, fique de pé nessa noite. Senhor, para mim não dá mais. Senhor, eu tenho orado há tanto tempo, e o Senhor sequer me dá a resposta do que eu mais quero. O Senhor me abençoa com outras coisas, mas o que eu mais peço em oração, o Senhor não me responde. Aleluia. O que está vendo, Senhor? Quantas e quantas das vezes me peguei nessa situação, falando: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E o Senhor se apresenta de uma forma diferente em outra parte da minha vida. E é o que eu mais peço: o entender a vontade de Deus. Não conseguimos entender. Não conseguimos entender a vontade do Criador. Deus faz tudo na hora certa. Tem pessoas que falam: Deus tarda, mas não falha. Não. Deus escreve na linha certo pela linha torta. Mentira, isso é o tempo de Deus. É perfeito, bom e agradável para nossas vidas. É no momento certo que Ele abre o mar. Olha só a reflexão. Chegou no momento dentro da Bíblia Sagrada, em Êxodo, que o povo de Israel estava fugindo de Faraó. Olha essa reflexão. Antes de chegar à montanha, antes de chegar próximo do mar, o povo já estava indo murmurando. Mal ele sabia que o impossível, o que era impossível, ia se tornar possível. No pensamento de nenhum homem poderia abrir aquele mar. No pensamento de nenhum homem, mágico, mestre, seja o que for, aquele mar se abriria. E Moisés olha para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Já estava gerado o milagre, já estava aberto o mar. Só Moisés só não tinha enxergado. A nossa vitória essa noite já está gerada. Basta somente você receber. Eu não posso receber a sua bênção. Você tem que receber
O povo ali reclama: Moisés, Senhor, o que eu faço? A Bíblia vai dizer que o Senhor fala: por que tu está clamando? Se eu já gerei. Porque tu está clamando, se eu já abri o mar e vou fazer vocês andar diante de um mar seco, sem molhar o pé. Aleluia. Por que tu está com medo, Moisés? Eu já decretei a vitória do povo. Calma. O povo não sabia que a bênção já estava gerada. Essa noite não é diferente. Zacarias não sabia, servia. Isabel não servia. Eles clamavam ao Senhor há anos e nunca imaginavam que a idade avançada Deus ia conceder um neném a eles, um filho a eles. Aleluia. Essa noite bote a mão no seu coração. Essa noite eu quero orar por você. Maravilhoso Deus eterno Pai. Senhor, hoje poderia ser uma noite de uma mensagem que poderia balançar para lá e para cá, mas o Senhor colocou essa mensagem de um milagre, de algo que era impossível se tornar possível diante do meu coração. Sou grato a Ti pela mensagem simples e a palavra simples a qual o Senhor me concedeu, para que eu pudesse trazer para a sua igreja. Senhor, eu creio que o seu anjo já desceu. Eu creio que o seu anjo já desceu e já nos concedeu a vitória. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, toca na nossa necessidade, nos encoraja cada vez mais, supre a nossa necessidade. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, não deixe que a fadiga toma as nossas vidas. Não deixe que o cansaço venha a afetar o nosso caminhar. Pai, que nós possamos ser sim como Zacarias, que persistiu até o final e recebeu a bênção do alto céu. Mesmo duvidando, a bênção veio. Mesmo sem acreditar, Senhor, o Senhor concedeu a Zacarias e Isabel a bênção. Essa noite eu peço a Ti que o Senhor vá ao encontro da necessidade de cada um, Senhor, nessa noite. Precisamos receber uma mensagem ou algo de Ti, Pai, nessa noite. Precisamos ter um encontro, se for possível, manda o seu anjo para nos encontrar, Senhor, para que eles venham falar conosco nessa madrugada. Eu creio, Senhor, assim falando como um profeta da Tua casa. Eu profetizo que a resposta dessa noite o Senhor já liberou, já está gerada em nossas vidas. Mas nós precisamos entender o algo que já foi gerado. Nós precisamos tomar a posse. Senhor, nos conceda a graça, nos conceda a oportunidade cada vez mais, Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade. Somos totalmente dependentes de Ti. O que seríamos de nós se não fosse a Tua boa graça? O que seria de nós se não fosse a Tua presença? O que seria de nós nessa noite, Senhor? Se não fosse a Sua boa graça, oportunidade que o Senhor nos concede de adorar livre, somos livres para Te adorar. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Senhor,
Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, tu sabes quem eu sou. Se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Eita, tu me assai, tu que outra palavra se faz necessária para te descrever. Oi, tu és santo, ou tu és santo. Eu não lembro palavras. Espírito Santo. O que ele é? Amigo, abrigo, renovo, consolo. Com gemido inexprimível, em todo momento, me convencer. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo, e fala com gemido inexprimível, em todo momento, que sou dependente dele. Não te afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, declare nessa noite. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, pois tu és santo, 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 santo. Tu és santo.
afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo, não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo, Deus está mandando eu ficar nessa. Eita glória! Não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo, não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo, tu és oi, tu és santo, oi, tu és santo, olha o que ele é. Ele é amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo. Ele é amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo. Com gemidos inexprimíveis, em todo momento, vem me convencer que sou dependente, mas em todo momento, mesmo sem merecer, calar. Mesmo sem merecer, ele diz: em todo momento, vem me. Santo, Santo. Declare a Ele. Só Ele pode, só Ele é. Santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Olha o que você está declarando nessa noite. As bênçãos do Senhor já estão batendo diante da sua porta.
Somente para te dizer, promessa não tem data de validade. Pode passar o tempo que for, o impossível se tornar possível, se tornará possível diante da tua vida. Só uma recebeu ali, eu vou falar de novo. O impossível se tornará possível diante da tua vida. O impossível se tornará possível diante da tua vida. Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade. Grato, bispo, grato, pastor Isaías, pela oportunidade. Em nome de Jesus.